aqueles rebeldes que incitavam os cristãos de Corinto contra seu apostolado, Paulo não recebeu identificar-se como tal, porque esse título não resultou de uma auto-atribuição ou auto-nomeação, mas foi-lhe otorgado pela vontade de Deus, que sabia quem era Paulo, e por meio de sua soberania o chamou e comissionou para esta obra. Então Paulo, por causa desses rebeldes que havia ali, ele se sente na obrigação de defender o seu apostolado. Antes Paulo não se apresentava assim, não se defendia, não ficava vangloriando, dizendo que era apóstolo, que era melhor do que os outros, nada disso. E ele abriu as igrejas, poderia até se autodenominar, como tem tanta gente hoje, abre igreja, se autodenomina apóstolo e se diz melhor do que os outros e tal. Mas Paulo não fez isso, nunca fez isso. Mas agora, para se defender, para defender a doutrina da igreja, ele então se apresenta realmente como apóstolo e diz que foi realmente chamado por Deus. Então, no autêntico e bíblico ministério cristão, só há lugar para os que são chamados literalmente pelo Senhor. Paulo explica seu apostolado da parte de Jesus Cristo usando a expressão pela vontade de Deus, justamente para enfatizar a origem da sua vocação e de sua posição de apóstolo. Então veja que Paulo agora está defendendo seu apostolado e exigindo que as pessoas reconheçam isso agora, para que haja ordem na igreja, para que a doutrina verdadeira, a sã doutrina, seja ensinada, pregada e vivida. Então, Paulo diz que o apostolado dele foi dado diretamente pelo Senhor, não foi dado pelos homens, nem pelo próprio Paulo, nem pelos apóstolos de Jerusalém, nem por qualquer outro homem, mas diretamente de Deus que ele recebeu esse apostolado. 14. Como foi a saudação especial de Paulo aos Coríntios em sua segunda carta, versículo 2. Então o apóstolo utiliza a palavra paz, típica das saudações dos judeus, em hebraico shalom, e acrescenta a graça, que é charis em grego. Então como Paulo saúda a igreja, cumprimenta a igreja, está usando essas duas palavras, paz e graça. Essa paz, ela indica muita coisa, não é apenas a ausência de guerra, porque Paulo vivia em guerra contra o reino espiritual, contra o reino de Satanás. Mas essa paz significa que você está bem com Deus, você tem certeza da sua salvação, você está em comunhão com o Espírito Santo. Essa paz aí indica uma posição em Cristo. Você está tranquilo quanto ao reino espiritual, quanto ao seu futuro com Deus. Você está tranquilo quanto à volta de Jesus. Então essa paz é que Paulo está dirigindo aí aos coríntios. E quando ele fala de graça, ele está se referindo então à salvação em Cristo através do sacrifício de Jesus, sem nenhum merecimento nosso. Então é viver com Deus, para Deus, receber de Deus capacitação para trabalhar para Ele, receber misericórdias de Deus, receber bênçãos de Deus, sem nenhum merecimento. Graça sempre indica isso, que nós estamos com Deus porque Ele nos amou e nos ofereceu a salvação através de Jesus Cristo. Nós não merecemos nada, não fizemos nada para sermos salvos, mas recebemos de Deus essa graça. Depois, 15. O que significa graça e paz aqui nesse texto então de Paulo? Então a graça é a demonstração do favor soberano de Deus mediante o ato salvífico de Jesus no Calvário. Essa graça especial promoveu a paz que não havia entre Deus e o homem. Graça e paz são dádivas tanto do Pai como do Filho. Então veja bem, quando Paulo fala graça e paz, ele está dizendo da graça de Deus, que é o favor imerecido, o oferecimento do seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Todo aquele que aceita isso é salvo, sem nenhum merecimento. E fala aí dessa paz que a partir daí passou a haver entre nós e Deus. Nós somos reconciliados com Deus através do sacrifício de Jesus Cristo. Estávamos separados de Deus devido ao pecado. Jesus levou sobre ele o nosso pecado. Então houve uma paz, uma reconciliação com Deus. Glória a Deus. Número 16. O que é a igreja? Então é o conjunto universal de judeus e gentios
redimidos pelo sangue de Jesus, onde não pode haver discriminação alguma. Então veja bem, igreja, essa palavra igreja, né, eclésia, ela significa uma reunião, um conjunto de todos os judeus que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador e os que não são judeus e aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Então divide aí a Bíblia em dois povos, né? Tanto judeus e não judeus, ou seja, judeus e gentios. Todos que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador formam então a igreja. Todas as pessoas, ele quer dizer o quê? Que pessoas são essas? Não importa se são pretos, brancos, amarelos, vermelhos, não importa se são pobres, se são ricos, não importa se são estudados ou ignorantes, não importa. Todas as pessoas que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, então estes formam a igreja de Jesus Cristo no mundo. Parte 2, a aflição e consolo. Capítulo 1, versículos 3 até o versículo 7. O que significa a expressão bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? Então essa expressão fala de sua gratidão a Deus e também comunica uma riqueza doutrinária. Deus é aqui revelado como o Pai das misericórdias, indicando que esse Deus todo-poderoso é aquele que nos perdoa. Então veja, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Estou indicando aí um louvor. Paulo está louvando, quando diz bendito Deus, está louvando, está adorando a Deus. E então ele usa então essa expressão Pai das misericórdias, indica então que Deus nos livrou do pecado, da escravidão do pecado, da angústia do pecado, da condenação do pecado, porque ele teve misericórdia de nós, ele nos perdoou através de Jesus Cristo. Então o que significa misericórdias? Número 18. Então são expressões do caráter justo e santo de Deus que pune o erro, mas se compadece do pecador arrependido. Porque Deus aplica o juízo ao pecado, ele condena o pecado, devido ao seu caráter justo, santo. Mas ele absolve o pecador, que se arrepende e aceita Jesus como Senhor e Salvador. Crê que Jesus levou sobre ele o seu pecado. Então, ao mesmo tempo condena e ao mesmo tempo ele salva, perdoa através de Jesus. Número 19. Dentro do consolo divino e o consolo comunitário, complete. Deus Pai é aquele que alivia nossos sofrimentos com o bálsamo da consolação do seu Espírito, pois é o Deus de toda consolação. A força da palavra consolação, paraklesis, do grego, desse versículo 10, está no termo grego parakletos, advogado, consolador. Deus nos consola em toda a nossa tribulação. Tem uma clara referência às várias lutas vividas por Paulo naqueles dias, ante as perseguições e calúnias que sofreram. O consolo que recebemos de Deus em meio aos sofrimentos serve de bênçãos para nós mesmos e para os outros, uma vez que aprendemos a lidar com as circunstâncias e nos tornamos canais de consolo divino para os outros. Na verdade, a Bíblia fala-nos aqui da responsabilidade do crente em relação aos seus irmãos em Cristo, quando enfrentam tribulações, lutas, sofrimentos e dificuldades. Então essa palavra consolação é paraklesis, que vem ali combinando com a mesma palavra paracleto, né? Quando Jesus disse, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar outro consolador, outro paracleto, né? Vou enviar Deus mesmo, que vai vir para ficar com vocês, e Ele é o Consolador, é o Espírito Santo, que vai ficar com vocês para sempre. Vai ensinar vocês a palavra de Deus, vai conversar com vocês, vai capacitar vocês para a obra. Ele vai estar todo momento aí, edificando, consolando, exortando. E um dos grandes trabalhos, então, do Espírito Santo em nós é esse consolo que ele traz. Nas angústias, né, nos sofrimentos, das aflições, das tribulações, principalmente para aquele que está fazendo a obra de Deus, que precisa muito dessa consolação do Espírito Santo. E o Espírito Santo começa, então, a trabalhar através dessa pessoa. E pode ver uma coisa interessante, Paulo diz, quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Por que isso? Porque quanto mais nós sofremos, passamos por dificuldades,
naquele momento que nós estamos mais necessitados realmente de ajuda, que nós estamos lá no fundo mesmo do poço, devido a problemas vários, né? Aí às vezes calúnias e sofrimento com falsos irmãos e tudo mais. Nessa hora é que o Espírito Santo vem e nos capacita para fazer a obra de Deus. É o momento de você sair desse problema, esquecer isso, largar isso para lá e fazer a obra de Deus alegremente, fazer a obra de Deus no poder, na ação do Espírito Santo. E é interessante isso. Nessas piores horas de nossa vida, são as melhores horas